E aí, galerinha? Bom, já tem um tempo que eu gravei o meu último vídeo, então eu tô fazendo mais um aqui. E hoje eu vou estar falando sobre escalas, né? O início, introduzindo a escala aí. Só que assim, é mais para quem já tem um conhecimento em música, né? Porque necessita de conhecer algumas definições, como funcionam algumas coisas. Então é mais para quem já conhece mesmo. E eu dividi em duas partes. No próximo vídeo, né, eu vou falar sobre, vou entrar em campo harmônico. Por isso que eu vou falar sobre escala agora. Vamos para começar. O que é a escala? A escala, ela é uma sequência, são sequências ordenadas de notas, né? Ou seja, quais são os sons musicais? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Então, quando eu tenho essas notas na sequência, seja se começa em dó e termina em dó, começa em ré e termina em ré, enfim, não importa de onde eu começo, em qual grau eu começo, em qual nota, na verdade, eu começo, né? Porém, se eu tenho uma sequência ordenada de notas, eu tenho o que nós chamamos de escala, certo? Aqui eu coloquei a escala de dó maior, tá? A escala diatônica, a escala natural de dó maior. Ela nós utilizamos como base, tá? A escala de dó maior, ela é utilizada como base para encontrar as demais escalas, certo? Então isso é escala. Vamos lá. E agora sim, em música, primeiro você pode perguntar assim, poxa, mas qual seria a distância existente entre duas notas? Em música, né, nós chamamos a distância entre as notas de intervalo, tá? Então você não vai ouvir falar assim, qual é a distância entre duas notas, você vai ouvir qual é o intervalo entre tais notas, certo? Para isso nós precisamos conhecer o que nós chamamos de, primeiro, semitom. O que é o semitom? O semitom, ele é o menor, olha só, gravem isso, tá? Ele é o menor intervalo entre duas notas. Você vai encontrar representado como ST, né? Ou então como meio T. Por que isso? Vou explicar. Porque além do semitom, nós também temos o tom. E o que é o tom? São dois semitons, ou seja, a soma de dois semitons. Então, se em um intervalo eu tenho a soma de dois semitons, é o mesmo que eu dizer que eu tenho um tom, certo? E como nós representamos isso? Aqui, ó, joguinho da velha, né, que nós chamamos de sustenido. Então, na música, tom e semitom é representado por sustenido, que eleva um semitom, ou seja, se eleva, aumenta, né, um semitom. Por exemplo, né, de dó, se eu aumentar, né, eu elevar um semitom, eu vou cair em dó sustenido, né? Então, por exemplo, eu tô tocando uma música e ela é em dó sustenido. Aí você vai falar assim, nossa, é muito difícil. Então eu posso elevar um semitom, né? Se eu tô em dó sustenido, eu posso elevar um semitom, tá? Então eu tô aqui, olha só, eu tenho dó, certo? Tenho dó sustenido. Então, se eu quero levar um semitom, eu vou cair onde? Em ré, tá? A próxima nota aqui seria ré, ok? Então eu tô em dó, elevei um semitom, certo? Elevei um semitom, caí em dó sustenido, elevei mais um semitom, caí em ré. Opa, o que a gente vai observar aqui? Dois semitons. E o que nós vimos aqui? Que somando dois semitons eu vou cair onde? Eu vou ter um tom. Então de dó a ré eu tenho tom. E a outra alteração é o B quadro, o bemol, tá? O bemol que é representado por um Bzinho, tá? Olha só. E ao contrário do sustenido, ele abaixa um semitom. Ou seja, se eu estou em ré e abaixo um semitom, eu vou ter ré bemol. Se eu quero baixar mais um semitom, onde eu vou cair? Olha só. Presta bem atenção. Eu estou em ré. Baixei um semitom, caí onde? Em ré bemol. Se eu baixar mais um semitom, vou cair onde? Em dó, certo? Aí você pode me perguntar assim, caramba, mas aqui em cima, olha só, ali em cima você colocou, né,
Aqui, olha. Aqui em cima você colocou que entre dó e ré você tinha dó sustenido e agora você me diz que entre dó e ré você tem ré bemol, justamente. Por quê? O bemol e o sustenido, eles são executados no mesmo local, certo? Em música nós chamamos disso de enarmonia, quando duas notas possuem o mesmo som, porém nomes diferentes. Olha lá. Aqui, por exemplo, no teclado, no piano, né? Os sustenidos e os bemóis são tocados nessas teclinhas pretas aqui, em todas elas, tá? E aqui eu tenho um grupinho de duas, né? De duas teclinhas pretas. Então, sempre antes desse grupinho de duas pretas, eu vou ter o dó. Então, olha só. Aqui eu tenho dó, certo? Olha, aqui eu tenho dó. E aqui eu tenho outro conjuntinho. Então, aqui eu também tenho dó, certo? Se eu elevar um semitom, eu vou cair em dó sustenido, né? Vou cair em dó sustenido, certo? Porém, o que acontece? Deixa eu ajeitar aqui. Então, olha só. Eu vou cair em dó sustenido. Porém, olha só. Se eu estiver em ré e eu baixar um semitom, eu vou cair em ré bemol. Tanto sustenido quanto bemol são tocados no mesmo local, tá? É o que chamamos de enarmonia. No violão, o que acontece? Cada casa do violão é formada de um semitom, tá? Então, aqui eu tenho semitom, aqui eu tenho semitom, cada casa é semitom. Então, se eu quiser subir, né, elevar um tom, eu vou precisar saltar duas casas, certo? Por exemplo, aqui, olha, aqui é Fá. Se você falar para mim, eleva um tom, né? Eu vou ter que pular quantas casas? Duas, tá? Então, eu vou cair aqui. E aqui é o Sol, certo? Por quê? Porque aqui eu tenho Fá sustenido. Olha, Fá sustenido, ou então Sol, aqui não é o Sol, ou então Sol, bemol. Então, sustenido e bemol é no mesmo local. Mais pra frente eu explico isso direito no violão mesmo, porque assim, só no desenho fica mais complicado. Então, com o violão na mão, vou tentar explicar isso. Então, olha só, daqui pra cá, nesse sentido, eu vou ter sustenido, tá? Nesse sentido. E desse sentido aqui pra cabeça do violão, eu vou ter o que nós chamamos de bemol, certo? Mais pra frente explico isso aqui direito. Aí aqui eu coloquei, né, um exemplo. Olha as alterações aqui, ó, bemol, 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 sustenido, tá? Então, quando eu tenho uma partitura e eu quero tocar, e a nota vai ser ter um semitom a menos, um semitom a mais, eu preciso indicar, tá? Quando eu não tiver nada aqui, olha. Aqui, por exemplo, eu já tenho, ó, o que a gente chama de armadura de clave. Um sustenido no dó, fá e um sustenido no dó. Isso significa que todos os dós, todos os fás serão sustenidos, tá? Diferente daqui, olha, aqui eu não tenho nada. Então, se tiver que ocorrer alguma alteração aqui no meio, eu vou ter que escrever o bemol, tá? O símbolo do bemol e o símbolo do sustenido. Aqui não, eu não vou precisar colocar em Fá e em Dó, a não ser que seja alguma outra nota. Por exemplo, se o Sol, eu quero elevar o Sol também, aí eu teria que botar, tá? Então, todo Fá e todo Dó vai ser, a não ser que apareça esse carinha aqui, olha, que chamamos de B quadro. O B quadro, ele corta, tá? Ele corta o efeito da alteração. Então, a nota seria natural e não mais alterada. Beleza? Então, assim, como eu já tinha falado, né? O primeiro exemplo que eu coloquei foi a escala de Dó, né? Dó maior. Então, aqui, ó, escala diatônica de Dó maior, diatônico natural, tá? Que você tem, formado aqui, né? Eu tenho 8 sons, onde esses sons possuem tons e semitons. No caso, são 2 tons, 2 semitons e 5 tons, né? 2 semitons e 5 tons. Aí eu tenho aqui, olha só, tom, né? Entre a primeira e a segunda tom, segunda e terceira tom, primeira, terceira e quarta semitom, quarta e quinta tom, quinta e sexta tom, sexta e sétima tom, sétima e oitava semitom. Aí você pode perguntar, o que esses números romanos? Esses números romanos é o seguinte, que em música nós não dizemos primeira nota, segunda nota, nós chamamos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e assim por diante, tá? Até o sétimo grau.
no caso aqui o oitavo, né? O oitavo grau, olha só, presta atenção aqui que o oitavo grau ele é uma repetição do primeiro, tá? Porque uma escala, por exemplo aqui, essa escala é de dó maior. Então inicio a escala em dó, termina em dó, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, tá? Então eles têm nome, tá? O primeiro grau tônica, segundo supertônica, terceiro mediante, quarto subdominante, quinto dominante, sexto superdominante, sétimo sensível. Cara, não importa se aqui eu tenho ré, se aqui eu tenho mi, fá, não importa a nota que tá aqui, ela sempre vai ser primeiro grau. Você vai falar assim pra mim, então se o ré estiver iniciando, significa que vai iniciar com segundo grau? Não, o ré não vai ser sempre segundo grau. Depende da escala, tá? Da escala que você está executando. Todo primeiro grau vai ser toda a primeira nota. E essa sequência de tom e semitom vai aparecer sempre na escala maior, a escala diatônica maior. Isso aqui é a sequência obrigatória, tem que aparecer isso aqui, tá? É uma sequência, por isso que eu disse, nós tomamos como base a escala de dó maior, porque através da escala de dó maior e nós vamos conseguir formar as demais escalas baseando-se nisso aqui, tá? Nessa sequência de tons e semitons. Então nós temos o quê? Que do primeiro, tá? Do primeiro para o segundo grau, nós temos o quê? Tom, certo? Do segundo, tá? Não vai ficar muito bem desenhado, mas olha só, do segundo para o terceiro, tom. Do terceiro para o quarto, obrigatoriamente semitom. Quarto para o quinto, tom. Quinto para o sexto, tom. Sexto para o sétimo, tom também. E de sétimo para o oitavo, semitom, galerinha. Então, olha só, foca nisso. Essa é a sequência que você vai ter que usar para formar a sua escala. Como eu disse, nós tomamos como referência a escala de dó maior. Então, na escala de dó maior, voltando aqui, o que nós temos? Que entre dó e ré, né, nós temos tom, né, que é o primeiro e segundo grau, tom. Ré e mi, que é segundo e terceiro, eu tenho tom. Mi e fá, semitom, que é terceiro e quarto. Fá e sol, tom, sol e lá, tom, lá e si, tom, sol, si, dó, semitom. Sabendo isso, podemos construir a escala de ré maior, por exemplo, certo? A escala de ré maior vai iniciar em ré. Depois do ré, tem o mi. Vai ficar maravilhoso isso aqui, mas tudo bem. O importante é entender. Mi, fá, sol, lá, si, dó. Começou em ré, vai terminar em ré, certo? Então, vamos ter que observar isso aqui. Então, aqui, olha só, tem o ré, certo? Vamos botar outra cor aqui. Tem o ré e tem o mi. Vamos ver aqui na escala de dó. Ré e mi tem o quê? Tom. Primeiro e segundo grau deve ter o quê? Tom. Então, aqui tá ok. Olha, aqui tá ok. Eu tenho tom. Segundo e terceiro, eu preciso do quê? De tom. Vamos ver aqui entre mi e fá. Semitom. Então, o que nós aprendemos lá no começo? Que os semitons são indicados por sustenido e bemóis. Nesse caso, nós vamos utilizar o sustenido, tá? E que a soma de dois semitons é igual a um tom. Então, se eu já tenho um semitom naturalmente aqui, é só eu acrescentar, olha só, elevar aqui, ó, o fá a um semitom. Eu fazendo isso aqui, eu transformo em tom, tá? Então, se eu tenho semitom e tô subindo, eu tô na escala ascendente, quando nós estamos nesse sentido aqui, ó, nesse sentido, nós dizemos que a escala é ascendente, tá ok? Então, isso que nós estamos fazendo aqui, olha só, usando o sustenido, porque nós estamos trabalhando uma escala ascendente, certo? De fá para sol vai ser semitom. Fá sustenido para sol vai ser semitom. Vamos olhar do terceiro para o quarto, semitom. Então, aqui tá ok, beleza? Depois, do quarto para o quinto, eu preciso de tom. Sol para lá, tenho tom. Então, aqui também está ok. Lá para si, eu tenho o quê? Tom. E eu preciso ter, entre o quinto e o sexto,
tom, então também tá ok. Entre o sexto e o sétimo, aqui, ó, eu preciso ter tom. Mas entre si e dó tem semitom, então é a mesma coisa. Como que eu elevo o semitom? Através do sustenido. Semitom mais semitom, eu tenho tom. Então, se eu colocar um sustenido na frente do dó, aqui eu vou ter tom. E de dó sustenido a ré, semitom. Então, acaba certinho ali no semitom. Olha só, a mesma sequência, tá? Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Certo? Então, sempre essa sequência, por isso tomamos como base a escala de dó maior. Então, a escala de ré maior possui 2 sustenidos, que é o fá e o dó. Então, se você encontrar uma música, uma partitura onde tenha lá 2 sustenidos, você vai falar, opa, a tonalidade dessa música é em ré. Você já vai bater o olho e vai saber que essa música é tocada em ré. Mesmo não tendo ali a representação da cifra, você vai saber que é em ré, porque ele possui 2 sustenidos. Tá, mais uma aqui. Mi maior. Então, começamos onde? Mi, né? Começamos em Mi. Certo? Mi, Fá, Sol, né? Na verdade, Sol na linha. Eu botei ali, não ficou na linha direito. Si, Dó, Ré, Mi, né? Começa em Mi, termina em Mi. Muito bom, vamos lembrar lá, a nossa sequência, eu tenho que ter primeiro tom, né? Entre Mi e Fá, já começou o problema, que entre Mi e Fá eu tenho semitom, então lá vamos nós acrescentar o que? Sustenido. Agora eu tenho tom. Entre Fá e Sol vai ter semitom, então vou precisar de novo de um sustenido aqui, porque entre Fá sustenido e Sol é semitom. Agora, se eu fizer isso que eu fiz aqui, olha só, eu coloquei sustenido no Fá e sustenido no Sol. Quando eu faço isso, meu amigo, eu vou ter um tom, né? Porque semitom mais semitom é tom. Então, tom. Sol sustenido para lá, semitom. Então, aqui tá ok. Lá para Si, tom, tá ok. Aí vem o problema de novo. Si para Dó. Si para Dó, semitom. Então, eu preciso acrescentar aqui. Eu preciso acrescentar aqui nesse bonitinho um sustenido. Tá, ó, sustenido. Acrescentei sustenido aqui. Agora eu tenho isso aqui, né? Tem tom. De Dó sustenido para Ré também é semitom e eu preciso ter tom. Então vamos lá, precisamos novamente acrescentar sustenido aqui, porque de Dó sustenido a Ré sustenido, aí sim eu tenho tom. E aqui tá certo, Ré sustenido para Mi, semitom, certo? Então, ó, sequência, tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então, a escala de Mi maior possui 4 sustenidos, sendo eles Fá, Dó, Sol e Ré, tá? Fá, Dó, Sol e Ré. Então, se você encontrar uma partitura lá, encontra lá na partitura com 4 sustenidos, você já sabe que ela é em Mi maior, tá? E aqui eu já botei a escala pronta já, né? Para ganhar tempo. Sol maior, ó. Aqui eu já peguei ela com sustenido na armadura de clave. Então a gente já sabe que Sol vai ter um sustenido. Aí nós vamos ter que descobrir onde. Vamos ver. De Sol para lá tá ok, tem tom. Lá para Si tem tom. Si para Dó, semitom, né? Dó para Ré, tom. Ré para Mi, tom. Mi para Fá, semitom. E aqui eu preciso ter tom. Então, vou ter que acrescentar um sustenido. Então, olha só. Fá sustenido. Justamente por quê? Porque entre Mi e Fá eu tenho semitom. Eu preciso ter tom, tá? Então, ficaria assim, ok? Lá maior. Lá maior eu tenho 3 sustenidos, que é onde? Fá, tá? Então, aqui eu vou ter o Fá, o Dó, vamos lá. O Dó e o Sol, tá? Por quê? Vamos lá. Entre Lá e Si,
tom. Si, dó é semitom e eu preciso ter tom, então eu preciso acrescentar o sustenido. Dó sustenido e ré, semitom, então tá ok, né? Si, ré para mi, eu tenho tom, então tá ok. De mi para fá é semitom e eu preciso aqui ter tom, por isso acrescentei o sustenido. De fá sustenido para sol ficaria semitom e eu preciso tom, por isso sustenido ali. E aqui semitom, tá ok, tá? Então deu certinho a sequência. Então, pegou uma partitura com 3 sustenidos, Lá maior. Pegou uma partitura com 4 sustenidos, Si maior, com 4 não, desculpa. Com 5 sustenidos, Si maior. E quais são esses sustenidos? Vamos lá, não vou fazer a verificação, depois vocês podem verificar. É em Fá, tá? Em Dó, em Sol, em Ré, então vimos aqui no Ré, e em Lá, certo? Aqui o Lá. Então vai ter isso aqui de sustenido, certo? Por quê? Entre Si e Dó, semitom, eu preciso ter tom, então acrescento sustenido. Dó sustenido, para Ré seria semitom, mas eu preciso ter tom, então acrescento sustenido. Ré sustenido para Mi, semitom, tá ok. Mi para Fá, semitom, preciso do sustenido para botar um tom. Fá para sol seria semitom, coloco sustenido para formar tom e assim por diante, certo? E a de Fá maior, Fá que eu deixei por último, porque na verdade é Fá sustenido maior. Por que isso? Porque ela tem 6 sustenidos, tá ok? E um desses sustenidos é o Fá. É Fá. Então eu não posso dizer que a escala é Fá maior, ela é Fá sustenido maior. Por quê? Porque a nota Fá leva um sustenido, tá ok? A nota Fá leva um sustenido. Quem leva o sustenido? É o Fá, o Dó, o Sol, tá? O Ré leva sustenido. Quem mais? O Lá, tá? E o Mi. Só que assim, Mi sustenido Mi sustenido na verdade é o Fá, né? O Fá, ele nós caímos em Fá. Quando você tem um Mi sustenido, você cai em Fá. Então, olha, aqui eu tenho tom, aqui eu tenho tom, semitom, tom, 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 certo? Daí eu caio em Fá e teria meu semitom. Ok? Então ela tem que ser Fá sustenido maior, porque a nota Fá leva um sustenido, beleza? E para acabar aqui, eu fiz um resuminho aqui de tudo que a gente viu, tá? Eu coloquei aqui um resumo. Então, se você encontrar uma partitura com um sustenido apenas na armadura de clave, você vai saber agora que essa música é tocada em Sol. Se você pega a partitura e você vê que na armadura de clave você tem 2 sustenidos, você sabe que essa música vai ser em Ré. 3 sustenidos, a música vai ser em Lá. 4 em Mi. 5 em Si maior. 6 em Fá sustenido maior. E 7 sustenidos vai ser em Dó sustenido maior. Então, com esse quadro aqui, você pode pegar qualquer partitura e tirar a tonalidade dela. Vai bater o olho e falar assim, caraca, quanto sustenido, tem 6 sustenidos. Não, mas eu sei que quando a armadura de clave possui 6 sustenidos, a tonalidade da música é Fá sustenido maior. Tem uma coisa legal assim, que você sabendo a ordem dos sustenidos, tá? Qual é a ordem? Primeiro é o Fá, depois o Dó, Sol, Ré, Lá, Mi e Si, tá? Essa é a ordem dos sustenidos. Então, você sabendo a ordem dos sustenidos, você pega o último sustenido que apareceu. Por exemplo, aqui, ó, só tem um, que é em Fá. Quem vem depois de Fá? Sol. Então, a tonalidade é em Sol maior. É só você contar um, é uma técnica aí que tem para saber a tonalidade. Quem é o último sustenido aqui?
é o dó, é o que aparece por último. Quem vem depois de dó? Ré, soma um grau. O último é sol, soma um grau. Lá, então é lá maior. O último aqui é ré. Quem vem depois de ré? Mi, então é mi maior. Aqui, ó, o último sustenido que aparece na armadura de clave aqui é o lá. Quem vem depois de lá? Si maior, tá? O último que aparece aqui é mi. Quem vem depois de mi? Fá. Porém, o fá, ó, ele já tá aqui, ó, como fá sustenido. Então, o fá sustenido maior. O último que aparece aqui nessa é o si. Quem vem depois de si? Dó. Só que o dó já aparece aqui como sustenido. Então, dó sustenido maior, certo? Então, uma técnica que tem aí. Você acha o último sustenido da armadura de clave e soma um grau. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado. Estudem, tá? Espero que tenha dado para entender. Se não deu, me pergunta que eu vou tentar tirar a dúvida da melhor maneira possível. Fiquem com Deus e até a próxima.